Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nestes últimos programas, estamos estudando a fundo o Evangelho. É um estudo bíblico, só que o Evangelho não foi escrito apenas para ser estudado, comentado ou lido. Ele foi escrito também e, sobretudo, para ser proclamado e celebrado na Sagrada Liturgia. E é isto que nós estamos fazendo aqui nestes últimos programas, repito. Padre Anselmo? Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você, meu irmão e minha irmã, que todos os domingos nos acompanha aqui através da Rede Vida, o canal da família. Como bem falou o Padre Fernando, a palavra de Deus quer encontrar espaços em nosso coração e disto resulta a importância maior do nosso programa. Como bem também falou o Padre, nós estamos aqui neste trabalho ardoroso, por vezes difícil, porém acredito que fecundo e sobretudo catequético, fazendo com que você se convença que a Bíblia foi escrita também para nós, para mim e para você. Hoje, Padre... Muito bem. Você se lembra onde paramos no último programa? Caso a minha memória ainda esteja boa, eu creio que nós terminamos falando sobre a doxologia da missa, o por Cristo, com Cristo, em Cristo. Bem, falamos, acredito que exaustivamente, a respeito da oração consecratória, que tem como topo as palavras pronunciadas por Jesus na última ceia, com uma ressalva, sabe? As ipsíssima verba Iesu, as mesmíssimas palavras de Jesus, nós não temos mais. Não seriam as palavras da consagração? O texto foi escrito em grego. Jesus falou em aramaico. Claro, não deve ter havido mudança substancial, mas Jesus falou numa outra língua. Porém, se as ipsíssima verba, as mesmíssimas palavras de Jesus, talvez não tenham sido guardadas, haja vista a diferença entre os sinóticos ao reportá-las, os mesmíssimos gestos de Jesus, este sim, tomou um pão, elevou os olhos ao céu, partiu, abençoou e entregou. Os gestos de Jesus parece que foram fielmente conservados e gravados. Não, talvez, as mesmíssimas palavras. Haja vista a diferença entre os sinóticos e Paulo, que é o primeiro texto cristão a respeito da Eucaristia na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo Sim. 11. Mas, Padre, quando o senhor fala da dificuldade de encontrar as palavras mesmas de Jesus, de algum modo há uma semelhança muito grande entre Mateus, quer dizer, Mateus, Lucas e Marcos, E Paulo. Então, inclusive em exegese, a gente aprendeu que esta é uma hipótese. E João também tem a sua fórmula. Agora, onde em João? Pergunta Abra o talvez capítulo 6. no discurso do Pão da Vida? Abra o capítulo 6. Muito bem. Porque a questão é, talvez a gente tenha dificuldade de encontrar as mesmas palavras de Jesus. Mas não são iguais a dos sinóticos.
Mas o interessante é que este rito está em todos, né? O de João, não. O de João, aqui no sexto, nós temos o discurso do pão, né? Isto. Veja aqui, na primeira parte do discurso, esta deve ter sido a fórmula joanina da consagração do pão. O 51? Este aqui, o pão que eu darei, capítulo 6, versículo 51b. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Parece ter sido esta a fórmula em João. Mas ela é bem diversa das fórmulas Bem dos diversa. sinóticos. O que nos indica que os evangelistas tiveram uma certa liberdade. Por exemplo, em Marcos não se diz que o sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Em Marcos não. Em Mateus sim. Que é um acréscimo, que é um dado muito... né? Pois é. Mas é assim que nós entendemos ou devemos entender o texto da palavra ou das palavras consecratórias de Jesus. A substância foi conservada, as mesmíssimas palavras não. E, a bem da verdade, nenhuma mesmíssima palavra. Nenhuma, em todos os evangelhos, porque Jesus falava aramaico. Mas, padre... E este texto foi escrito em grego, 30, 40, 50 anos depois. Quando nós abraçamos essa teoria, né, de que não há muito provavelmente possibilidade de encontrar as mesmíssimas palavras de Jesus, no fundo, a gente não tira todo e qualquer fundo de historicidade dos evangelhos? Não, de jeito nenhum. Eu posso transmitir fielmente o que você falou com as minhas palavras, não repetindo as suas. Eu posso ser fiel ao seu discurso, posso ser fiel às suas ideias, traduzindo-as do meu jeito. Não mudei nada. Mudaram-se palavras. E depois quando... substantivos, adjetivos. Depois o senhor, ainda baseado nesse argumento, né? Muito provavelmente não conseguimos encontrar a ipsíssima verba de Jesus, as mesmas palavras de Jesus. Devido à Mas língua. nem Pai, a grande revolução de quando ele chamou Deus de Pai. Não, esta foi conservada em aramaico, Abá. Abá. Esta foi conservada. Uma ou outra palavra aramaica foi conservada e estas podem ter realmente sido pronunciadas historicamente por Jesus. Abá, Éfata, que significa abre-te. Abre-te. Nas parábolas, abrindo aqui um pequeno parêntese, já que a gente está nesse clima, nas parábolas contadas por Jesus, a gente pode encontrar algum dito, alguma expressão, ou ali está tudo em grego e cria muita dificuldade do ponto de vista histórico? Eu gostaria de entrar neste tema aqui agora. Poderia ser tema de um próximo estudo, mas a mim me causou muita impressão, porque eu sempre pensei que as parábolas, pelo menos as parábolas, saíssem da boca de Jesus. Nossa, mas eu aprendi assim. Pois é, eu também. E os estudos recentes e profundos que ando fazendo dizem que poucas parábolas foram compostas historicamente por Jesus. Isto é, Jesus criou um gênero de narração e muitas outras foram criadas pela comunidade, pela primeira geração cristã. Eu não posso provar isto aqui agora, e nem é o caso, porque saímos completamente do nosso assunto, mas, por exemplo, parábolas que não têm múltipla atestação, que só tem, por exemplo, em Lucas.
como é que a parábola do bom samaritano foi chegar apenas em Lucas? E só Quanto Lucas, né? tempo depois? E só nele? A pergunta é por quê? Exatamente. E eu acredito que essa pergunta a gente deva responder na volta do nosso intervalo. E agora é Porque intervalo ali já? Já avisou Então que está chegando a façamos hora. o intervalo e continuamos.